Meu amigo sumiu em um dia de carnaval. Hoje ninguém lembra o nome dele, nem mesmo a própria mãe. Eu nunca fui de ficar até muito tarde na rua. Sempre tive esse negócio de querer estar em casa antes que a madrugada engrossasse, antes que o silêncio tomasse conta de tudo. Mas naquela segunda-feira de carnaval, eu acabei me perdendo do pessoal no meio da multidão e quando dei por mim, estava sozinho numa rua que não conhecia, com o celular descarregado e uma chuva fina começando a cair. Não era uma rua erma, não. Tinha casas dos dois lados, todas com portas e janelas fechadas, mas eram casas antigas, daquelas com grades altas e muros cobertos de musgo. A chuva ia ficando mais grossa e eu comecei a andar rápido, procurando uma avenida principal, qualquer lugar com gente. Mas quanto mais eu andava, mais as ruas pareciam se estreitar, os postes mais espaçados, a escuridão mais grudenta. Foi aí que senti. Aquela coisa de ser observado. Todo mundo sabe como é. Você está sozinho, mas seu pescoço começa a formigar e você vira antes mesmo de pensar. Eu virei. Nada. Só a rua vazia. A chuva caindo, as folhas molhadas no chão. Continuei andando, mas mais rápido, e o formigamento não passou. Pior, começou a vir acompanhado de uma outra sensação, mais difícil de explicar. Era como se não houvesse apenas alguém me olhando, era como se houvesse algo me esperando. Parei no meio da calçada. Respirei fundo. A chuva escorria pelo meu rosto e eu pensei, isso é só cansaço, é só o silêncio, é só a noite. Mas quando olhei para o lado, para a janela de uma das casas, vi uma cortina se mexer. Leve, quase imperceptível. E atrás dela, um rosto. Não dava para ver direito. Era só o contorno pálido, duas manchas mais escuras onde deveriam estar os olhos. Fiquei paralisado. A chuva batia no chão, fazendo aquele barulho de lavagem. O rosto não se mexia, só olhava. Eu devia ter corrido, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali encarando de volta, esperando que a figura se revelasse, que puxasse a cortina, que mostrasse quem era. Mas ela não fez nada disso. Ela simplesmente sumiu. A cortina voltou ao lugar e o rosto não estava mais lá. Foi quando eu ouvi a porta. Não era a porta da casa onde o rosto apareceu. Era a de uma casa mais adiante, do outro lado da rua. O rangido foi longo, arrastado, como se fizessem de propósito para incomodar. E então a porta se abriu. Só um pouco. Só uma fresta escura. Meu coração disparou. Eu queria gritar, queria chamar por alguém, mas a rua estava morta. A chuva aumentou de repente, um verdadeiro toró, e eu aproveitei aquilo como um empurrão para sair correndo. Corri sem olhar para trás, sem pensar em direção, só correr. Os passos ecoavam nos muros, a chuva chicoteava meu rosto e eu jurava que ouvia outra coisa além dos meus próprios pés. Algo mais pesado, mais lento, mais constante. Quando finalmente encontrei uma avenida com faróis de carro e gente embaixo de marquises, parei. Dobrei o corpo tentando recuperar o fôlego. Olhei para trás. A rua de onde viera estava escura, vazia, a boca de um túnel. Um homem se aproximou, oferecendo guarda-chuva. Eu agradeci e disse que estava bem. E então, sem querer, olhei para cima, para a janela do prédio em frente. No terceiro andar, uma cortina se mexeu. E atrás dela, um rosto. Não era o mesmo, mas o jeito de olhar era exatamente o mesmo. A cortina voltou ao lugar. Fiquei ali com a água escorrendo pela nuca, sem conseguir desviar os olhos daquela janela apagada. E uma ideia idiota passou pela minha cabeça. E se não forem pessoas diferentes? E se for a mesma coisa, apenas mudando de lugar, me seguindo pela cidade, sempre atrás de uma janela, sempre me observando, sempre esperando? Nunca mais voltei naquele bairro. Mas até hoje, quando chove à noite e eu passo perto de uma janela iluminada, seguro o passo e olho, rápido, só para ver se alguém está olhando de volta. Às vezes estão. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like.
E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Tem partes disso que eu ainda não consegui encaixar direito. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças que não são do mesmo tamanho, sabe? Algumas lembranças são nítidas demais, outras parecem ter sido apagadas com solvente. O que eu sei é que começa numa festa de carnaval, num clube que já não existe mais, e termina comigo acordando no banco de trás de um carro estacionado, com o sol queimando o meu braço. Eu vou tentar organizar. Eu lembro do salão. Lembro das luzes coloridas girando, daquele cheiro de mofo com álcool e suor. Lembro de ter dançado muito, de ter bebido alguma coisa que alguém me deu num copo descartável. E depois disso, as imagens vêm em flashes. Um corredor comprido. As paredes eram verdes, daquele verde de hospital antigo com azulejos até a metade. Lembro de pensar que aquilo não combinava com a festa. Que corredor era aquele? Por que eu estava ali? Outro flash. Uma escada, estreita, de cimento, descendo. Não sei se eu descia ou se alguém me levava. Sinto até agora o cheiro de terra molhada, de porão. Outro flash. Uma sala redonda. Isso é o que mais me confunde. Era uma sala redonda com as paredes cobertas de espelhos. Não eram espelhos limpos, bonitos. Eram empoeirados, trincados, alguns quebrados. E no meio da sala, uma cadeira. Uma cadeira de madeira, simples, dessas de cozinha antiga. Eu estava sentado nela. Não lembro de ter me sentado. Só lembro de estar lá, olhando para os espelhos, vendo meu reflexo se repetir infinitamente em todas as direções. Mas não eram só meus reflexos. Em alguns espelhos, eu via outras pessoas, paradas, me olhando. Não se mexiam, só observavam. Eu queria gritar, mas minha boca não abria. Queria levantar, mas meu corpo não respondia. Fiquei ali, vendo aquelas figuras me encararem de dentro dos espelhos, até que uma delas se moveu. Deu um passo para frente, depois outro. Chegou tão perto da superfície do espelho que eu pude ver o rosto. Era meu. Não era parecido, era exatamente eu. Só que os olhos estavam pretos. Não tinham írises, não tinham pupila. Eram dois poços escuros que me olhavam fixamente. O reflexo sorriu e encostou a mão no vidro. Lembro do barulho. Um rangido fino, agudo, como unha em vidro. O espelho trincou. As trincas se espalharam como teias de aranha. E eu via meu outro eu se aproximando cada vez mais, como se fosse atravessar. O próximo flash é do lado de fora do clube. A rua vazia, o sol nascendo, latas de cerveja amassadas no chão. Eu estava encostado num muro, sem saber como cheguei ali. Meu corpo doía inteiro, minha garganta estava seca e minhas roupas cheiravam a terra molhada. Voltei para casa a pé. Tomei banho, dormi o dia inteiro. Dias depois, fiquei sabendo que o clube tinha pegado fogo nos anos 80. Fechou, nunca mais reabriu. O que eu tinha visto então? Onde eu estive naquela noite? Voltei lá uma semana depois. No lugar do clube, tinha só um terreno baldio, cheio de mato e entulho. Andei por entre os restos procurando alguma coisa. Foi quando achei a escada. Era de cimento, estreita, descendo, exatamente como eu lembrava. Desci. Meu coração batia tão forte que doía. Lá embaixo, no escuro, acendi a lanterna do celular e vi. Não era redonda. Era um porão retangular comum, mas numa das paredes havia um monte de cacos de espelhos. Centenas deles. Alguns ainda presos na parede, a maioria no chão. Me aproximei devagar, iluminando os cacos, e num deles vi meu reflexo. Só que não era eu quem estava sorrindo.
Não guardei nenhum caco. Saí de lá correndo. Mas às vezes, quando passo na frente de um espelho em casa, paro um segundo a mais. Olho nos meus próprios olhos e tenho a impressão de que, por uma fração de segundo, eles não são meus. Que continuam lá embaixo, esperando. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Minha avó sempre disse para nunca entrar na igreja do Rosário depois das 6 da tarde. Não era por causa de assalto ou coisa assim. Era por causa do que ela chamava de a hora do vazio. Quando era criança, achava que era conversa de velha, dessas lendas que o povo inventa para assustar a criança. Quando cresci, parei de pensar no assunto completamente. Até aquele sábado de carnaval. Eu estava voltando de um bloco no centro histórico, aquele tipo de bloco que arrasta uma multidão e você acaba se perdendo de todo mundo. A chuva tinha começado de repente, daquelas que lavam a cidade em 15 minutos e deixam tudo escorrendo. Corri para o primeiro abrigo que vi, que era justamente o largo da Igreja do Rosário. Fiquei embaixo do beiral, vendo a água cair, esperando passar. Foram alguns minutos até eu perceber que a porta da igreja estava entreaberta. Não era normal. Eu conhecia aquela igreja desde criança. As missas terminavam às 5 e o pessoal da paróquia fechava tudo logo depois. Mas ali estava, uma fresta escura, convidativa. Pensei em entrar só para sentar num banco e descansar as pernas enquanto a chuva não passava. Foi quando lembrei das palavras da minha avó. Depois das 6, não entra. A hora do vazio não é pra gente. Fiquei ali olhando para aquela porta. A chuva engrossou. Um trovão ribombou tão perto que o chão tremeu. E foi aí que eu vi. Dentro da igreja, alguém acendeu uma vela. Era uma luz pequena, vacilante, lá no fundo, perto do altar. Podia ser um padre, podia ser algum funcionário. Mas por que acenderia só uma vela? Por que não as luzes elétricas? Eu devia ter ido embora. Devia ter enfrentado a chuva e corrido até a avenida. Mas fiquei. Fiquei olhando aquela chama dançar no escuro e uma curiosidade idiota foi tomando conta de mim. Quem acende vela no meio da tarde chuvosa de carnaval? Entrei. Empurrei a porta devagar e ela gemeu num rangido comprido, daqueles que parecem não ter fim. O cheiro era de mofo e cera queimada, mas tinha outra coisa. Um cheiro doce, enjoativo, como flores podres. Andei na ponta dos pés, meus passos ecoando nas paredes de pedra. A igreja estava vazia, totalmente vazia. Só os bancos de madeira escura, o silêncio e aquela vela acesa no altar. Cheguei mais perto. Era uma vela branca, dessas comuns, colocada num castiçal de metal enferrujado. A chama tremia, mesmo sem vento nenhum. Olhei para o lado. A imagem de Nossa Senhora estava coberta com um pano roxo. Coisa de quaresma, pensei. Mas aí olhei melhor. O pano estava úmido, manchado, e escorria uma gota grossa que parecia... Não terminei o pensamento. A porta bateu. Foi um som seco, violento, que ecoou pelas paredes como um tiro. Gelei. Virei de repente esperando ver alguém. Nada. Só a porta fechada. Corri até ela. Puxei o trinco. Não abriu. Empurrei com o ombro. Nada. A madeira não cedeu 1 milímetro. Fiquei preso. Comecei a gritar. Bati na porta com os punhos até doer. Ninguém respondeu. Só o silêncio. E atrás de mim, a vela ainda acesa. Foi quando eu ouvi um sussurro. Não vinha de perto. Vinha do fundo da igreja, de trás do altar. Era uma voz rouca, baixa, mas dava para entender algumas palavras soltas. Volta. Espera. Ora. Me virei devagar. A vela tinha apagado. A escuridão era completa.
Não entrava luz de lugar nenhum. Fiquei imóvel, segurando a respiração, tentando ouvir onde estava o sussurro. Ele se movia, agora à direita, depois à esquerda, depois tão perto que senti um sopro frio na nuca. Alguém passou a mão no meu ombro. Não era uma mão. Era um toque leve, como quem testa se você tá ali. Eu queria gritar, mas minha garganta fechou. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Senti o toque de novo, agora no rosto. Algo gelado, úmido, deslizando pela minha bochecha. A porta abriu sozinha. A luz da rua invadiu a igreja. E eu vi. Vi o vulto recuar para as sombras. Era alto, magro, todo vestido de preto. Mas o rosto era liso. Não tinha olhos, nariz, boca. Só pele esticada sobre os ossos. Saí correndo. Corri sem parar até chegar em casa. Tranquei todas as portas. Fiquei acordado até o sol nascer. No dia seguinte, falei com a minha avó. Contei tudo, esperando que ela dissesse que era coisa da minha cabeça. Ela me olhou com aqueles olhos miúdos, enrugados e balançou a cabeça. Você entrou na hora do vazio, ela disse. Agora eles sabem que você existe. Perguntei quem eram eles. Ela não respondeu. Só apontou para a janela. Olhei. Lá fora, no meio da rua, tinha um vulto parado. Alto, magro, olhando para minha casa. Quando pisquei, ele tinha sumido. Até hoje, quando anoitece, eu evito olhar para as janelas. Mas tem horas que sinto alguém me observando. E sei que eles estão lá, esperando a próxima vez que eu estiver sozinho no escuro. Não gosto de falar sobre o que aconteceu naquele carnaval. Não porque seja doloroso ou traumático no sentido comum. É porque toda vez que tento colocar em palavras, parece que estou mentindo. Ou pior, parece que estou esquecendo partes importantes e o que ficou não é suficiente para explicar nada. Mas vou tentar. Eu trabalhava como vigilante noturno numa fábrica desativada nos arredores da cidade. Era um trampo temporário, só para cobrir as férias do titular. A fábrica tinha fechado há uns 15 anos, mas o dono ainda pagava para manter o local vigiado. Dizia que era por causa dos fios de cobre das máquinas velhas que ainda tinham valor. Eu achava estranho, mas precisava do dinheiro. No sábado de carnaval, todo mundo estava na folia. Eu estava lá, sozinho, com uma lanterna e um rádio que só pegava chiado. Minha ronda começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. O lugar era imenso. Galpões vazios, corredores escuros, salas com arquivos mofados e um silêncio que doía no ouvido. Passei as primeiras horas andando, conferindo portas, olhando janelas, tudo normal. Por volta da 1 da manhã, parei na guarita para tomar um café. Fui quando ouvi uma batida, seca, vindo de dentro da fábrica. Gelei. Escutei de novo. Outra batida, agora mais forte, como se alguém estivesse batendo numa viga de metal. Peguei a lanterna e fui ver. Atravessei o pátio, entrei no galpão principal. A lanterna varria as trevas, iluminando máquinas paradas, correias transportadoras imóveis. Nada. Bateu de novo. Dessa vez, atrás de mim. Virei rápido, vi um vulto passar por entre duas máquinas. Era rápido demais para ver direito, mas eu vi. Corri atrás. Entrei num corredor estreito, cheio de portas de metal enferrujadas. Uma delas estava entreaberta. Empurrei devagar. Dentro, uma sala pequena, uma cadeira, uma mesa. E num canto, um monte de roupas amassadas. Me aproximei. Eram roupas de operário. Macacão azul, boné, bota. Tudo velho, coberto de poeira. Mas ainda tinham forma. Como se alguém tivesse tirado e deixado ali há poucos minutos. A porta bateu atrás de mim. Fiquei preso naquela sala por não sei quanto tempo. Gritei, chutei a porta, tentei arrombá-la. Nada.
O metal não cedia. E o pior, eu ouvia passos lá fora. Passos lentos, arrastados, circulando a sala. Às vezes paravam perto da porta. Eu sentia o peso de alguém do outro lado, respirando. Quando a porta abriu, já era madrugada. O sol entrava por uma janela que eu não tinha visto. Saí correndo, atravessei a fábrica, pulei o portão. Nunca mais voltei. Mas essa não é a parte que me incomoda. A parte que me incomoda é que desde aquele dia, coisas estranhas acontecem na minha casa. Objetos mudam de lugar, portas que eu tranquei aparecem abertas, e toda noite, por volta da 1 da manhã, eu ouço passos no corredor. Morei sozinho por muitos anos. Sei o som da minha casa. Sei quando estou sozinho. E não estou. No começo eu tentava ignorar. Dizia que era cansaço, que era impressão. Mas uma noite, acordei com o barulho de uma batida seca. Levantei, fui até a sala. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Dentro, no escuro, tinha um monte de roupas amassadas no chão. Eram minhas. O moletom que eu usava na noite da fábrica, a calça, o tênis. Olhei para elas e de repente entendi. Eu não trouxe nada da fábrica. Eu trouxe alguém. E essa coisa não está na minha casa por acaso. Ela está esperando. Esperando o momento de repetir o que fazia lá. Rondar, bater, prender. Já tentei me mudar. Já tentei jogar as roupas fora. Mas os passos continuam. As batidas continuam. E ontem, quando olhei para o espelho do banheiro, vi um vulto atrás de mim. Não deu tempo de ver o rosto, mas vi a roupa. Era um macacão azul. Não sei mais o que fazer. Só sei que toda noite, quando deito, fico esperando. Esperando a batida, esperando a porta fechar, esperando o momento em que vou acordar num corredor escuro, com uma lanterna na mão, andando por uma fábrica que não existe mais. O seu Lorival trabalhava na portaria do condomínio há mais de 20 anos. Todo mundo conhecia ele. Era aquele porteiro que sabia o nome de cada morador, que reclamava das contas atrasadas, que reclamava do barulho dos blocos de carnaval na rua de trás. Na terça-feira gorda, ele passou mal no meio da tarde. Levantou do banco, segurou o peito e caiu. O SAMU veio, mas não deu tempo. Foi um choque para todo mundo. O condomínio inteiro ficou de luto. Colocaram flores na portaria, um terço, uma foto dele sorrindo. Fiquei uns dias sem conseguir passar ali, sem lembrar do seu Lorival reclamando da minha encomenda que nunca chegava. Na quinta-feira, depois do carnaval, apareceu o substituto. Chamava Marcos, um rapaz novo, magro, cabelo cortado baixo. Chegou com uma pasta nas mãos, cumprimentou todo mundo com um aceno discreto e sentou no banco da portaria. Normal. A vida segue, pensei. O estranho começou aos poucos. Primeiro o horário. Marcos assumiu o plantão exatamente no mesmo horário que seu Lorival fazia, 6 da manhã às 2 da tarde. Depois os hábitos. Ele começou a tomar café na mesma caneca que seu Lorival usava. Uma caneca branca, meio lascada na borda, que ficava no armário da copa. Ninguém tinha dito para ele qual era a caneca. Ele simplesmente pegou aquela. Uma semana depois, notei que ele reclamava das mesmas coisas. Da encomenda que atrasava, do barulho do vizinho do terceiro andar, da gordura que entupia a pia da área de serviço. As reclamações eram idênticas. As palavras, o tom de voz, as pausas. Comecei a prestar atenção. Fui reparando nos pequenos gestos. O jeito de passar a mão no queixo antes de falar, o jeito de inclinar a cabeça quando alguém se aproximava do balcão, o jeito de pigarrear antes de atender o interfone. Tudo igual. Não parecido. Exatamente igual. Uma noite desci para buscar uma pizza. Passei na portaria e dei boa noite. Marcos levantou a cabeça, me olhou e fez um comentário sobre o calor. Usei a mesma frase que seu Lorival usava. O verão tá pegando. Ele riu. Um riso curto, seco. Exatamente o riso de seu Lorival. Me deu um calafrio. No dia seguinte, resolvi perguntar para a síndica. Falei que tinha achado o novo porteiro muito parecido com o anterior.
Ela me olhou com uma expressão estranha, meio vaga, como se estivesse processando a informação com dificuldade. Parecido? Ela repetiu. Não tinha reparado. Menti, disse que era impressão minha e fui embora. Na semana passada, o Marcos sumiu. Simplesmente não apareceu para trabalhar. Mandaram outro rapaz, o Anderson. Quando cheguei em casa, ele estava na portaria, sentado no banco com uma caneca branca lascada na mão. Levantou a cabeça, me cumprimentou com um aceno discreto. Sentei no sofá da portaria para esperar o elevador. Ele pigarreou. Calor, né? Ele disse. Respondi que sim, que o verão estava pegando. Ele riu. Um riso curto, seco. Subi no elevador com uma sensação ruim, dessas que a gente não consegue explicar. Fiquei pensando no seu Lorival, no Marcos, no Anderson. Pensei nas canecas, nos gestos, nas palavras repetidas. E entendi. Não é que eles sejam parecidos, é que a portaria não aceita qualquer um. Ela exige que quem senta naquele banco ocupe também um lugar que já estava ocupado. Não fisicamente, mas de outro jeito. Como se houvesse uma cópia, um molde, esperando por um corpo novo. Hoje de manhã passei na portaria e o Anderson não estava. A caneca branca estava virada na pia, secando. O banco estava vazio. Por um segundo pensei em sentar ali só para ver o que acontecia. Mas não tive coragem. Subi correndo. Agora, quando passo na portaria, evito olhar para o banco. Evito reparar nos gestos, nos pigarros, nos risos. Mas uma coisa me incomoda. No fim do ano, o seu Lorival completaria 21 anos de condomínio. Ontem vi o crachá do Anderson. Dizia que ele trabalhava aqui há 21 anos. Não sei como explicar isso. Só sei que da próxima vez que o porteiro mudar, vou prestar atenção na data de admissão. E se ela não tiver mudado, vou me mudar daqui. Antes que alguém repare que a portaria nunca fica vazia, que o banco nunca esfria, que sempre tem alguém sentado ali. Mesmo quando não tem ninguém. Eu nunca acreditei nessas coisas. Sempre fui o amigo cético, aquele que ri das lendas urbanas, que explica tudo com lógica e ciência. Quando meus amigos começaram a falar que o antigo matadouro da cidade era assombrado, eu decidi passar uma noite lá, sozinho, com o celular gravando áudio do começo ao fim. Queria provar que não existia nada, que era tudo invenção de gente ociosa. Escolhi o sábado de carnaval justamente porque sabia que ninguém iria me incomodar. A cidade inteira estava na folia e eu estaria lá, no silêncio, com meu gravador e minha lanterna, desmistificando o medo alheio. O matadouro ficava nos fundos da cidade, perto do rio. Tinha fechado nos anos 90 e desde então só servia para morador de rua se abrigar e adolescente vir fazer macumba. Cheguei lá umas 11 da noite. A lua estava cheia, mas nublada, e um vento frio soprava do rio. Entrei pelo portão arrombado, escolhi uma sala no fundo do galpão principal, coloquei o celular para gravar e me sentei num banco de madeira podre. No começo, só silêncio. O barulho do vento nas telhas, o rangido das portas batendo longe, o coachar de sapos no brejo. Fiquei ali por quase uma hora ouvindo, anotando no caderno cada som e sua provável causa. Vento, madeira dilatando, bicho passando no mato. Por volta da meia-noite, resolvi andar um pouco. Queria explorar os fundos, ver se encontrava alguma coisa que justificasse as histórias. Deixei o celular gravando no banco e saí com a lanterna. Andei pelos corredores, entrei nas câmaras frias vazias, olhei os ganchos enferrujados no teto. Nada demais. Só abandono. Quando voltei para a sala, peguei o celular e parei a gravação. Era 1 da manhã. Resolvi ir embora. Missão cumprida. Nada de assombração. No dia seguinte, fui ouvir o áudio antes de apagar, só por curiosidade. Coloquei o fone de ouvido, dei play e fiquei ouvindo meus próprios passos, o vento, o rangido das portas, até que lá pelos 40 minutos de gravação eu ouvi outra coisa. Uma voz. Era baixa, quase um sussurro, mas estava lá. Vinha de longe, como se alguém estivesse falando no fundo do galpão. Apertei o volume. A voz dizia algo repetidamente, mas não dava para entender as palavras. Parecia uma língua estranha, ou alguém murmurando sem abrir a boca. Gelei.
Continuei ouvindo. Aos 50 minutos, a voz se aproximou. Dava para sentir que estava mais perto do celular. Os sussurros ficaram mais claros, mas ainda incompreensíveis. E então, aos 55 minutos, aconteceu. A voz falou meu nome. Claro, alto, como se estivesse a 2 palmos do celular. Parei o áudio. Fiquei olhando para a tela, o coração batendo tão forte que doía. Respirei fundo, pensei em 1000 explicações. Podia ser algum morador de rua que entrou sem eu ver. Podia ser um amigo pregando uma peça. Podia ser interferência, um sinal de rádio captado por acaso. Voltei ao áudio, avancei para depois da voz e ouvi. Meus próprios passos voltando para a sala, o barulho da porta, eu dizendo nada demais em voz alta. A gravação continuou por mais alguns minutos de silêncio, até que eu a parei manualmente. O problema é que entre o momento em que a voz falou meu nome e o momento em que eu voltei, havia quase 20 minutos de áudio que eu não lembrava de ter vivido. 20 minutos de áudio que eu não lembrava de ter vivido. No começo da gravação, eu estava sentado no banco. Depois me levantei e fui explorar. Mas entre a voz e meu retorno, o que aconteceu? Por que não lembro de nada? Voltei ao áudio, ouvi aqueles 20 minutos com atenção. Só silêncio. Silêncio completo. Nem vento, nem sapos, nem rangidos. Nada. Como se o mundo tivesse parado. Apaguei o áudio na mesma hora. Joguei o celular no sofá e fiquei horas sem conseguir dormir. No dia seguinte, convenci a mim mesmo que era coisa da minha cabeça, que o áudio estava corrompido, que a voz tinha sido um eco, que os 20 minutos eram falha na gravação. Mas ontem, sem querer, achei uma cópia do arquivo na nuvem. Não lembrava de ter feito backup. Fiquei olhando para o nome do arquivo na tela do computador, o dedo pairando sobre o mouse. Não tive coragem de abrir. Deixei lá. Mas de noite, quando apaguei a luz, comecei a ouvir. Baixo, no começo. Depois mais claro. Um sussurro repetindo alguma coisa. Aproximei o ouvido da parede, do travesseiro, do ar. Nada. O som vinha de dentro de mim, da minha própria cabeça. E então entendi. Eu não trouxe o áudio comigo. Eu trouxe a voz. Ela está aqui. Agora, enquanto escrevo isso. Não consigo mais dormir sem luz. Não consigo mais ficar em silêncio, porque quando o silêncio vem, ela volta. Ela sabe meu nome e está esperando eu responder. Minha tia-avó morreu na quarta-feira de cinzas do ano passado. Era uma mulher difícil, dessas que a gente visita por obrigação, que reclama de tudo e de todos, mas que de vez em quando soltava uma história fascinante sobre os carnavais antigos, sobre os bailes de máscaras, sobre os segredos da cidade. Quando ela partiu, ninguém chorou muito, mas todos foram ao velório, por educação. Foi lá que eu recebi o legado. Minha prima mais velha chegou perto de mim com uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Ela pediu para você ficar com isso, disse. Falou que você era o único que entendia. Abri a caixa em casa, tarde da noite. Dentro, uma fantasia de carnaval. Era uma fantasia de Pierrot, dessas antigas, toda de cetim branco com pompons pretos. Estava manchada em alguns lugares, com cheiro de naftalina e mofo. No fundo da caixa, um bilhete escrito à mão. Use na terça-feira. Não tire antes da meia-noite. E sozinho, minha tia-avó e suas manias. Guardei a caixa no armário e esqueci. Mas não esqueci completamente. A fantasia ficou na minha cabeça. De vez em quando eu abria o armário e olhava para ela. O cetim parecia brilhar no escuro. Os pompons pretos pareciam maiores do que eu lembrava. Uma noite, sonhei que estava usando a fantasia, dançando num salão imenso, cercado de gente mascarada que não tirava os olhos de mim. Acordei suando. Quando o carnaval chegou, eu já tinha decidido. Usaria a fantasia. Não por acreditar em nada, mas por respeito à memória dela. Coloquei o Pierrot na terça-feira à noite. O tecido era frio, macio e se ajustou perfeitamente ao meu corpo, como se tivesse sido feito para mim. Saí para a rua, fui para o centro
Me misturei à multidão. As pessoas me olhavam muito, mais do que o normal. Algumas apontavam, outras cochichavam. Um bêbado passou por mim e disse: "Bonita fantasia, muito antiga, né?" Respondi que sim, que era herança de família. Ele riu, um riso estranho, e seguiu. Por volta das 11 horas, comecei a sentir cansaço. Não um cansaço físico, mas uma sonolência estranha, como se estivesse sendo puxado para dentro de mim mesmo. Sentei num banco de praça, longe da multidão, e fechei os olhos por um segundo. Quando abri, o salão estava lá. Era imenso, todo iluminado por lustres de cristal. As paredes eram cobertas de espelhos, e no centro, centenas de pessoas dançavam, todas mascaradas, todas vestidas com fantasias antigas, de outros tempos. Pierrots, colombinas, arlequins, reis, rainhas. A música era uma valsa lenta, triste, tocada por uma orquestra invisível. Olhei para mim mesmo. Ainda estava com a fantasia. Dei um passo à frente e uma mulher se aproximou. Usava uma máscara branca, sem expressão, e um vestido longo, preto. Estendeu a mão. Eu peguei. Dançamos por muito tempo. Ela não falava, só me guiava pelos salões, pelos corredores, por salas que se repetiam infinitamente. Em cada espelho, eu via nossos reflexos, mas os reflexos não dançavam, ficavam parados, nos olhando. "Onde estou?" perguntei. Ela inclinou a cabeça como se a pergunta fosse estranha. "No baile", respondeu. A voz era suave, distante. O baile que nunca acaba. De repente, lembrei do bilhete. "Não tire antes da meia-noite." Olhei para um relógio de parede. Faltavam 5 minutos. Tentei soltar a mão dela, mas ela segurou firme. "Você não pode ir ainda. A noite é longa." Puxei com força. Ela não soltou. As pessoas ao redor pararam de dançar. Todas nos olhavam. As máscaras antes bonitas agora pareciam rostos vazios, sem olhos, sem bocas. A música parou. O silêncio era absoluto. Olhei para o relógio. Faltava 1 minuto. Gritei, chutei, arranhei a mão dela. Nada. Ela segurava firme, imóvel, como uma estátua. Faltavam 30 segundos. Fechei os olhos com força. Concentrei toda a minha vontade em acordar, em sair dali, em voltar para a praça. Quando abri, estava deitado no banco. O sol nascia. A cidade estava em silêncio, coberta de cinzas de confete e serpentina. Olhei para minhas mãos. A fantasia tinha sumido. Senti um alívio imenso. Até que olhei para o lado. No banco ao lado, tinha uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Abri. Dentro, a fantasia de Pierrot. Limpa, passada, como se nunca tivesse sido usada. E no fundo, um novo bilhete. Até o ano que vem. Guardei a caixa no armário. Já tentei jogar fora, queimar, enterrar. Ela sempre volta. Sempre aparece no mesmo lugar no dia seguinte. Agora entendo o que minha tia-avó me passou. Não foi uma herança. Foi uma escala. Ela conseguiu descansar porque me passou o turno. No próximo carnaval, vou ter que usar a fantasia de novo. E dançar com ela. E talvez, daqui a muitos anos, encontrar alguém que entenda. Alguém para passar a caixa. Alguém para ocupar meu lugar no baile que nunca acaba. A primeira vez que ouvi sobre as regras foi num boteco, tomando cerveja com os conhecidos. Um deles, mais velho, que morava no bairro há décadas, soltou a frase enquanto a gente reclamava do calor. No carnaval, depois da meia-noite, ninguém anda na Rua do Fogo. A gente riu, achou que era piada, mas ele não riu de volta. Perguntei por quê. Ele só balançou a cabeça e disse: "É regra. Quem quebra, paga." Na época não dei importância. Carnaval é época de loucura. Todo mundo fala besteira. Mas na segunda-feira gorda, eu descobri que algumas regras não são escritas por um motivo, porque quem as escreveu já não está mais aqui para contar.
Eu tinha ido para um bloco na região central com uns amigos. Bebemos, dançamos, rimos. Por volta de 1 da manhã, perdi o grupo no meio da multidão. Tentei ligar, mas o sinal estava péssimo. Decidi ir para casa a pé. Era só descer a Rua do Fogo, cortar caminho pela praça e em 20 minutos estaria na minha rua. Lembrei da advertência no boteco. Pensei em dar a volta, pegar o caminho mais longo, mas estava cansado, com sono, e a rua era tão curta, só mais uma quadra. O que podia acontecer? Entrei na Rua do Fogo. No começo, nada demais. Era uma rua antiga, de casas baixas, com postes espaçados, algumas luzes de Natal ainda penduradas nas janelas, restos de confete no chão. Andei rápido, de cabeça baixa, só querendo chegar logo. Foi quando percebi o silêncio. Num carnaval, a gente se acostuma com o barulho constante. Música ao longe, gritos, buzinas, risadas. Ali, naquela rua, não havia nada. Nem um cachorro latindo, nem um rádio ligado nas casas. Era como se o mundo tivesse sido desligado. Olhei para trás. A rua estava vazia. Continuei andando. No meio da quadra, vi uma mulher parada na calçada. Vestia um vestido vermelho, simples, e estava imóvel, de frente para uma das casas. Quando passei perto, virei o rosto para não encarar, mas não resisti. Olhei de relance. Ela estava me olhando. Não virou a cabeça. Só os olhos se moveram na direção dos meus. Continuei andando, mais rápido. Meu coração batia forte. Cheguei na esquina, dobrei à esquerda e quase corri até a praça. Quando entrei na praça, o som voltou. Música ao longe, carros passando, pessoas rindo. Respirei aliviado. Foi só impressão, pensei. Só uma mulher parada na rua, nada demais. Cheguei em casa, tomei um banho, deitei. Já estava quase dormindo quando ouvi passos na calçada, lentos. Pararam em frente ao meu portão. Fiquei imóvel, esperando. Os passos continuaram. Foram até o fim da rua. Silêncio. No dia seguinte, contei para o meu vizinho, um senhor aposentado que mora aqui há 40 anos. Ele me olhou com uma expressão séria. Você passou pela Rua do Fogo depois da meia-noite? Contei que sim. Ele balançou a cabeça. E viu uma mulher de vestido vermelho? Gelei. Contei que sim. Ele suspirou, passou a mão no rosto. Ela é a vigia, a que conta os passantes. Quem ela vê, ela marca. Perguntei o que significava ser marcado. Ele não respondeu. Só disse: hoje à noite fique em casa. Não abra a porta. Não olhe pela janela. Não importa o que ouvir. Passei o dia angustiado. Quando anoiteceu, tranquei todas as portas. Fechei todas as janelas. Desliguei as luzes. Sentei no sofá, no escuro, e esperei. Por volta de 1 da manhã, ouvi passos na calçada. Lentos, arrastados. Pararam em frente ao meu portão. Corri para o quarto. Me enfiei debaixo das cobertas. Ouvi os passos no corredor. Pararam na porta do meu quarto. Silêncio. Fiquei horas imóvel, segurando a respiração. Quando o sol nasceu, levantei. A porta do quarto estava entreaberta. Não lembrava de ter deixado assim. Passei o dia fora, voltei tarde. Quando entrei em casa, senti um cheiro estranho, doce, enjoativo. Fui até a cozinha. No chão, perto da porta dos fundos, tinha uma flor vermelha, murcha, como se tivesse sido deixada ali há dias. Entendi que ela entrou, não naquela noite, na noite em que passei pela rua. Agora, toda noite, antes de dormir, eu verifico a porta. Tranco, destranco, tranco de novo, mas sei que não adianta. Ela já está aqui. Às vezes, sinto um perfume doce no corredor. Outras vezes, vejo um vulto vermelho no canto do olho. No próximo carnaval, vão me ver na Rua do Fogo. Só que não vou estar passando. Vou estar parada, vestida de vermelho.
esperando o próximo que quebrar a regra. O João desapareceu na segunda-feira de carnaval. Não foi um desaparecimento dramático, desses com polícia e busca e tal. Ele simplesmente não voltou para casa depois do bloco. A mulher dele, a Renata, ligou para todo mundo no dia seguinte. Ninguém sabia de nada. A última vez que alguém viu o João, ele estava perto do trio elétrico, tomando uma cerveja, rindo com os amigos. A gente ficou preocupado nos primeiros dias, compartilhamos foto no grupo, perguntamos nos botecos, colamos cartazes nos postes, mas aos poucos algo estranho começou a acontecer. As pessoas pararam de perguntar. No começo era sutil. Eu encontrava um amigo na rua e ele dizia: "E aí, já souberam do João?" Depois de uma semana, a mesma pessoa me cumprimentava e falava sobre futebol, sobre o carnaval, sobre qualquer coisa, menos sobre o João, como se tivesse esquecido. Na terceira semana, fui na casa da Renata. Ela estava na cozinha fazendo café. Perguntei se tinha novidades. Ela me olhou com uma expressão vaga, como se estivesse fazendo um esforço enorme para lembrar do que eu estava falando. "Quem?" ela perguntou. Fiquei sem ar. "O João, seu marido." Ela franziu a testa, pensou por um instante e deu de ombros. "Ah, João? Acho que ele viajou." Saí de lá com o coração apertado. Como alguém podia esquecer o próprio marido em 3 semanas? Voltei para casa e fiquei remoendo aquilo. Liguei para outros amigos. A maioria não atendia. Os que atenderam mudavam de assunto rápido. Um deles, o mais próximo do João, chegou a dizer: "Cara, deixa pra lá. Essas coisas acontecem." "Que coisas? Desaparecimento é coisa que acontece?" Resolvi investigar por conta própria. Fui até o lugar onde João foi visto pela última vez. Era um largo perto da igreja, com um coreto no meio. No carnaval, aquilo fervilhava de gente. Agora, vazio, tinha um ar triste, abandonado. Fiquei andando por ali, olhando o chão, procurando qualquer pista. Nada. Só latas amassadas, confetes velhos, um ou outro sapato perdido. Quando ia desistir, vi um homem sentado num banco. Era velho, muito velho, com uma barba branca e olhos pequenos. Estava parado, olhando para o coreto. Aproximei-me. Perguntei se ele conhecia o João. Ele me olhou com aqueles olhos pequenos e disse: "Quem?" "João, desapareceu aqui no carnaval." O velho balançou a cabeça devagar. "Muita gente desaparece no carnaval. Não é de hoje." Perguntei o que ele queria dizer. Ele apontou para o coreto. Ali, faz muitos anos, sumiu um músico. Tocava trombone na banda da cidade. Depois de um baile, nunca mais foi visto. No ano seguinte, ninguém lembrava mais dele. A família mudou, a casa fechou e pronto, como se nunca tivesse existido. Senti um frio na espinha. "E o senhor lembra?" Ele sorriu, um sorriso triste. "Eu lembro de todos, mas não sei por quanto tempo." Fiquei em silêncio, processando. O velho continuou: "Esse lugar tem uma coisa, não sei explicar, mas quem desaparece aqui some também da memória, aos poucos. Primeiro os conhecidos, depois os amigos, depois a família, até que ninguém mais pergunta, até que ninguém mais lembra." Voltei para casa perturbado. Naquela noite sonhei com o João. Ele estava no coreto, tocando um trombone, mas o som era estranho, distorcido, como se viesse de muito longe. Acordei com a sensação de que ele estava tentando me dizer algo. Nos dias seguintes, comecei a notar algo pior. Eu mesmo estava esquecendo detalhes do João. O sobrenome dele, por exemplo, não conseguia lembrar de jeito nenhum. A cor dos olhos, a voz, as piadas que ele contava, tudo estava se apagando. Corri para o grupo de amigos, procurei fotos antigas. Tinha várias, mas quando olhava para elas, o rosto do João parecia embaçado, como se a imagem estivesse desfocada. Mostrei para um amigo. Ele olhou, franziu a testa e disse: "Quem é esse?" Meu sangue gelou. "O João, é o João." Ele olhou de novo, balançou a cabeça. "Cara, não conheço esse cara, não." Naquela noite voltei ao coreto.
O velho não estava mais lá. Sentei no banco e fiquei olhando para o vazio. Comecei a falar em voz alta, contando tudo o que lembrava do João. As histórias, os dias de churrasco, as resenhas no boteco. Falava sem parar, como se isso pudesse fixar as memórias. Quando parei, estava escuro. Levantei para ir embora e foi aí que eu ouvi. Trombone. Longe, muito longe. Uma melodia triste, lenta. Parei, prestando atenção. O som vinha do coreto. Não de dentro, mas de baixo. Como se alguém estivesse tocando no subsolo. Aproximei-me, coloquei o ouvido no chão de cimento. A música ficou mais clara. E por um instante jurei que ouvi, misturada ao som do trombone, uma voz conhecida. A minha, dizendo meu nome. Recuei assustado. Saí correndo e não parei até chegar em casa. Desde então, evito passar perto do coreto. Mas não adianta. Toda noite, quando fecho os olhos, ouço o trombone. E toda noite a música está um pouco mais perto. Ontem olhei no espelho e não reconheci completamente meu rosto. Alguma coisa estava diferente. Os olhos, talvez, ou o contorno da boca. Hoje escrevi tudo isso para não esquecer. Meu nome, minha história, o motivo pelo qual estou aqui. Mas já estou esquecendo. Esqueci o nome do velho, esqueci o endereço da Renata, esqueci a cara do João. Daqui a pouco vou esquecer que escrevi isso. E quando eu esquecer completamente, vou ouvir o trombone uma última vez. E vou descer para o coreto, para o subsolo, para onde todos vão, onde a música nunca para. A última vez que vi o Gustavo foi na terça-feira de carnaval, por volta das 2 da manhã. A gente estava no meio da multidão, perto do palco principal, quando ele falou que ia comprar cerveja. Disse "volto já", com aquele sorriso largo, virou as costas e entrou na multidão. Nunca mais voltou. Na hora a gente esperou. 15 minutos, meia hora, 1 hora. Quando o show acabou e o pessoal começou a dispersar, fomos procurar. Nada. Liguei para o celular dele umas 20 vezes. Só chamava e caía. Os amigos foram embora, um por um, dizendo que ele devia ter voltado para casa, que estava bêbado, que a gente ia encontrar no dia seguinte. Mas não encontrou. No outro dia, a mãe dele começou a ligar para todo mundo. Ninguém sabia de nada. Fizemos boletim de ocorrência, espalhamos cartaz, postamos nas redes. Nada. O Gustavo simplesmente sumiu, como se a multidão do carnaval tivesse engolido ele. O tempo passou. A vida segue. A gente foi se acostumando com a ausência, com a cadeira vazia nos churrascos, com um nome que ninguém mais mencionava para não doer. A mãe dele ficou grisalha, o pai emagreceu, o irmão mais novo se mudou para outra cidade. O Gustavo virou uma ferida que ninguém queria mexer. Até que no carnaval do ano passado, eu vi ele. Foi num bloco pequeno, no centro histórico. Eu estava encostado no muro tomando uma cerveja quando um cara passou na minha frente. Camisa branca, bermuda jeans, boné virado para trás. O jeito de andar, o balançar dos braços, a inclinação da cabeça. Parei de respirar. Gustavo. Larguei a cerveja no chão e fui atrás. Gritei o nome dele. O cara não virou. Continuei andando, me esgueirando entre as pessoas, cada vez mais perto. Toquei no ombro dele. Ele virou. Era um estranho. Olhos castanhos, barba por fazer, expressão confusa. "Posso ajudar?" perguntou. Pedi desculpas, disse que confundi com outra pessoa. Ele deu ombros e seguiu. Fiquei ali, parado, o coração batendo descompassado. Era igual, não parecido, exatamente igual. O mesmo rosto, a mesma altura, o mesmo jeito. Só os olhos eram diferentes. Os do Gustavo eram verdes. Passei o resto da noite procurando o cara de camisa branca. Não achei mais. Voltei para casa com uma sensação estranha, dessas que a gente não consegue explicar. No dia seguinte, contei para um amigo. Ele me olhou com pena. "Cara, foi só um parecido. Isso acontece." Mas não era. No carnaval desse ano, eu vi de novo. Dessa vez foi num trio elétrico. Eu estava no meio do povo, empurrado de todos os lados,
quando olhei para o lado e lá estava ele. O mesmo cara. Camisa branca, bermuda jeans, boné. Dessa vez ele me olhou também e sorriu. O sorriso do Gustavo, exatamente igual. Tentei chegar perto, mas a multidão não deixava. Gritei, empurrei, perdi de vista. Quando cheguei no lugar onde ele estava, não tinha ninguém. Comecei a prestar atenção. Na semana seguinte, andando pelo centro, vi ele de novo, sentado num banco de praça, tomando um sorvete. Parei do outro lado da rua e fiquei observando. Ele não me viu. Ficou ali por uns minutos, levantou, jogou o lixo na lixeira e saiu andando. Segui ele. Entrou num prédio antigo, desses de apartamentos pequenos. Esperei do lado de fora por quase 1 hora. Ele não saiu. No dia seguinte voltei. Perguntei para o porteiro se conhecia um rapaz com aquela descrição. Ele disse que sim, que morava no 3º andar. Perguntei o nome. João, disse o porteiro. João Oliveira. Pedi para subir. O porteiro deixou. Bati na porta. O rapaz abriu. Era ele. Mesmo rosto, mesmo jeito, só os olhos, ainda castanhos. Perguntei se ele me conhecia. Disse que não. Perguntei se conhecia o Gustavo. Ele franziu a testa, pensou, balançou a cabeça. Contei a história. Ele ouviu em silêncio, sem expressão. Quando terminei, ele disse: já ouvi isso antes. Perguntei o que queria dizer. Ele me convidou para entrar. O apartamento era pequeno, simples. Na parede da sala, várias fotos. Umas mais antigas, outras recentes. Aproximei-me. Em todas ele estava sozinho. Mas numa delas, num canto, tinha um recorte de jornal. Envelhecido, amarelado. Era uma notícia de desaparecimento. Datada de 1987. A foto era do Gustavo. Ou de alguém exatamente igual. Encontrei isso aqui quando me mudei, junto com uma carta. A carta dizia: se você está lendo isso, é porque você chegou. Seja bem-vindo. Daqui a alguns anos, outro vai ocupar seu lugar. É assim que funciona. Fiquei sem palavras. Ele continuou. Já tentei sair da cidade, já tentei mudar de nome. Sempre volto. Sempre tem um carnaval, sempre tem um bloco, sempre tem alguém que me vê e acha que me conhece. Olhei nos olhos dele, castanhos, mas por um instante juro que vi um brilho verde. O que você é? Perguntei. Ele sorriu, o sorriso do Gustavo, exatamente igual. Levantei, fui saindo, na porta virei. Perguntei: e o Gustavo? Onde está? Ele olhou para a janela, para a rua lá embaixo, para a multidão que passava. Em algum lugar, esperando, como eu esperei, como o próximo vai esperar. Desci as escadas correndo. Não olhei para trás. Agora, quando passa um bloco na rua, eu olho para o meio da multidão. Procuro o Gustavo, ou o João, ou qualquer um com aquele rosto, aquele jeito, aquele sorriso, e sei que um dia vou encontrar de novo. Ou talvez um dia alguém vai me ver no meio da multidão e vai jurar que me conhece. E vai estar certa. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.